Salut! Hoje eu termino meu assunto sobre o amor. E hoje eu vim falar do amor, o amor para sempre, o amor eternal. Aquele amor que a gente jura na frente do Padre, na alegria e na tristeza, até que a morte nos separe. Prevenindo já que tem umas partes do vídeo que é proibida a menos de 18 anos, gente. E também, se você tiver aquela amiga, aquela pessoa da sua família, ou alguém mesmo que não é sua família, mas que tá vivendo momentos difíceis no casamento, com um namorado, levou chifre, tá sofrendo. Se você conhecer alguém que tá passando por esses problemas, eu aconselho compartilhar este vídeo, porque eu vou dar algumas regras das antigas que eu fui buscar lá no baú, bem escondidinho, regras para que você possa viver um casamento feliz, a vida eternal. São regras que datam desde a existência do homem. Eternidade no amor é o calcanhar da Sheila para todos os homens e também para todas as mulheres. A gente tá sempre à procura do grande amor, do amor que vai durar muitos anos, daquele amor que a gente vai jurar e que vai até a morte. Mas a realidade é outra coisa. Mas isso até hoje, até agora, eu vou dar agora mesmo essa regra a vocês. Vocês vão acabar com todos os problemas que você tem ligado às relações amorosas. E os antigos já utilizavam essas regras para alimentar, para nutrir as relações. E eu acho que eles tinham a chave da sabedoria. Eu não sei se vocês já escutaram falar desses casais angélicos. Os casais angélicos é aqueles casais que juravam fidelidade eterna um ao outro, mas sem consumir a maçã. Não tinham relações sexuais. Eles tinham com todo mundo, menos com aquela pessoa que ele tinha jurado fidelidade. Isso se passava na antiguidade, né? E também os homens com homens, poderiam também jurar fidelidade diante do padre. Era o que a gente chamava juramento fraternal. Homens com mulheres, homens com homens, eles juravam amor, fraternidade e afeição até que a morte lhe separe. Nessa época não existia o casamento monogâmico e hetero. Hétero, homo, com 2, com 3, com 4, em família, tudo valia. E até mesmo o casamento em CDD, casamento a duração determinada. A gente decidia de se casar 2 anos, de se casar 3 anos e assim sucessivamente. Quando a data limite chegava, você decidia se você continuava ou não com aquela pessoa. Se você tivesse afim, você continuava e prolongava o contrato de casamento. Esse contrato aí eu achei super interessante, gente. A gente ainda não chegou nessa moda, né? Mas eu acho que daqui a pouco, porque como é aquela bagunça hoje em dia, tudo a gente faz, eu tenho a impressão que a gente vai terminar fazendo esse tipo de contrato, fazendo esse tipo de casamento. Então vou deixar de conversar besteira e vamos começar as regras para booster um casamento, para booster essa relação. Primeira regra é o casamento a 3. Pois é, o casamento a 3 já existiu. É o que eu chamo de trisal. Não é casal, é trisal. Isso aconteceu na Itália no século XVIII, quando existia nessa época o cavaleiro servante. O cavaleiro servante era aquele segundo homem que a mulher tinha, que constituía o trio. Nessa época o homem partia muito para ir para a guerra, a mulher estava sempre só, e eles encontraram esse tipo de contrato para que a mulher não fique sozinha. E o marido, antes de partir, fazia um contrato com um cavaleiro servante, o que a gente chamava na época, na Itália, Sigisbé. E o Sigisbé era aquele homem que vinha acompanhar a madame na hora da toilette, quando ela ia para o teatro, para ler um livro para ela, para as festas mundanas, ele estava com ela o tempo todo. O
marido que partia para a guerra deixava esse homem de confiança com um contrato escrito. Tudo era contractual. Às vezes o marido chegava da guerra durante 2, 3 anos e encontrava a casa cheia de meninos. Mas ele reconhecia essas crianças. Ele reconhecia como os filhos de sua mulher, não como o filho do cavaleiro servão. E criava esses meninos todinho dentro de casa como se fossem os dele. Esse cabra, o cavaleiro servão, ficava dentro de casa com a bênção do marido e com a bênção da igreja. Segunda regra, inundar o amoureux de palavras doces. A regra era de fazer declarações ardentes, amorosas, o dia todo, a toda hora. Vocês imaginam o carrapato do seu lado fazendo declaração? Eu acho que era um saco. Além das declarações incessantes, o marido ficava do lado da mulher e jurava fidelidade à vida. Terceira regra, a regra do repouso, a regra da distância. Já vem contrariar a segunda regra, né? Pronto, é a regra da distância, a regra do repouso. Nos anos 43, antes de Jesus Cristo, tinha um poeta que se chamava Ovida. Ovida, ele era conselheiro também, conjugal, né? Ele era poeta e dava conselho às mulheres. E um dos conselhos que ele dava era de manter distância. E ele deu como exemplo a terra. A terra que a gente precisa deixar repousar de um ano a outro, para que ela possa produzir da vantagem. Uma terra cansada, ela termina rejeitando as sementes. E uma terra em repouso, árida, ela bebe com avidez a água que cai do céu. Isso eram os conselhos que dava o poeta Ovídio. Um pouco de distância, um pouco de repouso, para que o serviço possa continuar depois com toda a ardência. Ele também dizia que cuidado, não dá muito repouso, não se distanciar muito tempo, para não ter arrependimentos. Quarta regra é prodigar carícias mútuas. Isso aí são os jesuítas que aconselham os casais. Os jesuítas aconselhavam aos casais de fazerem carícias com muita ternura, muita sinceridade. Era o dia todo. Eu acho que é também muito abusado. E manter um contato próximo, afetuoso. A quinta regra, essa quinta regra é proibida para menino pequeno, viu? Essa regra aí é a igreja que prodiga, viu, gente? Na época da Renascença, a igreja constituiu um guia, um tratado para o bom casamento. E quem eram os conselheiros conjugais? Eram os padres. Eles faziam isso na intenção de aumentar a procriação das mulheres. Tinha um tal de um padre que se chamava Carlos Musitano, padre italiano. Ele aconselhava os homens a acariciar os seios das mulheres, em particular as pontas dos seios, até que eles ficassem erectos como um membro viril. Depois de acariciar os seios, os homens descem as mãos para acariciar o clítoris. Segundo o padre, porque isso aí eram os padres que falavam aos casais, né? Esse gesto deixa a mulher em uma sensação esquiza. Mas todas essas preliminares que vai de cima até embaixo tem um limite. A mulher não deve mexer com a bunda de trás para frente, como fazem as espanholas. As espanholas terminam até cantando em espanhol. Isso aí é o padre que está dizendo, viu, gente? Eu acho que nessa época os padres eram um pouco olê, olê. Vamos à sexta regra. Sexta regra é coabitar com outros casais. No lugar de encher o saco olhando para a cara da mesma pessoa, naquelas situações um pouco insípidas, então nessa época eles viviam dois casais sobre o mesmo teto. E se passava na Idade Média, né? Era o que a gente chamava viver do mesmo pote e do mesmo fogo. E aqui na França também existia esse tipo de casamento, aonde várias pessoas moravam na mesma casa. E aqui pertinho tem o Limousin. Limousin é uma região aqui. E lá nessa época as famílias consanguíneas
poderiam morar na mesma casa e ter situações que até 100 pessoas moravam na mesma casa. O que me deu a entender essas doenças consanguíneas que eu vejo muito por aqui no setor rural. Eu penso que vem de lá porque muitas famílias consanguíneas moravam juntas para proteger os bens familiares. Sétima regra: viver momentos a dois. Em Paris, no século XIV, era aconselhado aos casais de aproveitarem os momentos assim, na beira de uma lareira, mas que não tenha fumaça, passar o dia na cama, mas que a cama não tenha pulgas, e viver momentos de compartilhamento com o outro, conversando e fazendo carícias. Porque são esses momentos de cumplicidade a dois que faz durar o casamento. Regra 8. Sempre cumprimentar o outro. Cumprimentar o outro também alimenta a relação. Dizer que a pessoa tem uma nuca deliciosa, que tem os braços de veludo, que tem uma voz embriagante e por aí vai. O cumprimento, para dar impressão à mulher que o homem só tem olhos para ela, só vê ela na frente dele. Regra número 9. Esquecer as datas de bodas. Parar de contar bodas de algodão, bodas de prata, bodas de ouro, bodas de alumínio e por aí vai. Porque a gente tem que deixar a impressão que o tempo não passou, que tudo era como o começo, tudo lindo, maravilhoso, que a gente não envelheceu, que o amor não envelheceu e que a gente é sempre o mesmo do começo. Não deixar o outro naquela perspectiva que o tempo passa e o tempo está passando e a gente está envelhecendo. Manter sempre a relação do começo. Regra número 10. Ir visitar em outras praias. No século XVIII, aqui na França, tinha aquelas noites mundanas, com muita libertinagem. E existia um marechal Richelieu. Richelieu é o tataraneto do Cardinal Richelieu, pessoa muito importante na época da Guerra das Religiões aqui na região. E o tataraneto do Cardinal fez uma festa com a alta sociedade da região e era um soirée libertina. Era de rigor a nudez, as pessoas tinham que estar nuas. E de repente o Marechal Richelieu diz: que tal se a gente muda de casal? Eu te dou a minha, tu me dá a tua e todo mundo troca de casal. É o que a gente chama hoje aqui na França de partouze. E nessa festa tinha um dos convidados que amava a mulher dele e disse: não, hors question, eu não entro nessa, não vou compartilhar minha mulher com ninguém. Todo mundo começa a criticar, não importa qual, nanana. E o pobre homem se sentiu ali na armadilha, né? Todo mundo olhando. E veio um que disse: mas você sabe, não há coisa mais insípida no mundo do que esperar o prazer do mesmo objeto. Aí o pobre, já convencido, olha para a mulher dele e a mulher dele, com a cara de prazer, tá adorando a situação. E ele termina cedendo e vai passar a noite aproveitando uns com os outros com uns, e foi aquele bacanal. Para aqueles que pensam que a gente está vivendo uma época de depravação, que é o fim do mundo, porque o homem já fez tudo que não presta, finalmente a gente percebe que a gente está só aprendendo com os mais antigos e que a gente não inventou absolutamente nada. Vou ficando por aqui, depois eu volto com outro sujeito. Tchau, bisu!